Nandinho, deixa eu só. Nós tivemos aqui, Thiago, uma pergunta da Priscila Alcântara sobre saúde mental na sociedade atual. A pergunta dela foi: vivemos em uma era de distrações constantes e pressões sociais. Como você enxerga o impacto disso na saúde mental das pessoas hoje? E quais estratégias podemos adotar para manter a clareza e o equilíbrio? Cara, bom demais. Priscila, que pergunta Que pergunta top! boa, né? Parabéns para você, viu? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira bem simples e objetiva. Primeira coisa que você precisa de entender é o seguinte: você tem que conhecer o seu traço de personalidade. Eu posso falar várias coisas aqui que você poderia fazer praticamente, pode dar certo ou não, mas quando você conhece o seu traço de personalidade, você consegue fluir melhor. Então vamos lá. Qual que é o primeiro princípio da psicanálise, além de manter a neutralidade? Fernandinho, só um ponto. Traço de personalidade é vulgo autoconhecimento. Vulgo Vulgo autoconhecimento. autoconhecimento. Isso. Porque, tipo assim, Se às vezes. conheça, Se né? conheça. Porque, tipo assim, às vezes eu posso te dar um feedback aqui, um insight comportamental. Mas se você não se conhecer, cara, não adianta. Você tem que se conhecer primeiro. Depois que você se conhece, você vai entender o que você vai fazer, se aquilo ali vai ser aplicável ou não. Então vamos lá. Freud, que é o primeiro psicanalista que fundou essa metodologia, ele tem dois tópicos freudianos que ele explica o seguinte. O primeiro tópico dele, ele fala sobre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O que é o inconsciente? O inconsciente ele tem ali os recalcamentos, os medos e os desejos. O que seria um pré-consciente? Um pré-consciente, por exemplo, você tem um computador, você quer lembrar de onde está aquele arquivo específico, o que você faz? Você vai lá na pasta, acessa o arquivo, traz ele no computador, você usa o arquivo. O pré-consciente é isso. E o que é o consciente? O consciente é percepção. É o que a gente está falando aqui agora, no momento, no cotidiano. Beleza. A segunda tópica de Freud, ele fala o seguinte, que além de termos o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, nós temos também o id, ego e o superego. O que seria isso? O id é a mesma coisa do inconsciente, que está lá os recalcamentos, desejos e medos. O ego é o seu princípio de realidade, como você lidar com isso. E o superego é o seu princípio moral. Se você veio de uma religião, você tem um princípio moral. Se você veio de uma tribo, você tem um princípio moral. Se você veio de uma família ali, dependendo das suas características, você tem um princípio moral. Beleza? Então, o processo de psicanálise, ele traz o quê? Ele trabalha primeiro com o seu inconsciente. Ele quer saber o que está esse desejo, qual é o fundamento desse desejo, o que você lidar com ele. Como você lidar com ele num princípio de realidade, num princípio moral. Então, o objetivo da psicanálise é pegar esse inconsciente, trazer para o consciente para que você entenda. Isso é um ponto. Tanto que tem uma frase do Jung, que é psicanalista, que ele fala assim, ó, enquanto nós não entendermos o nosso inconsciente, nós vamos ser guiados por ele, e nós chamaremos ele de destino. Por isso que você vê muita gente, por exemplo, falando assim, cara, eu não me dou certo com relacionamento, eu só escolho gente abacalhada, gente fodida, desculpa o termo da palavra, gente estranha. Inconsciente. O inconsciente, ele está te guiando. Você não entende, você não sabe, você não conhece ele. Beleza. Indo num processo terapêutico, você vai entender o seu inconsciente, você vai entender a real demanda do seu inconsciente, vai trazer ele para uma percepção, você vai olhar para você e vai entender, cara, é aqui que eu preciso de corrigir, é aqui que eu preciso de deixar, é aqui que eu preciso de me acertar. Você tendo essa percepção disso tudo, aí você vai entender a realidade social, como a Priscila disse. A Priscila falou muito bem claro a respeito de uma pressão social que a gente existe no momento, de função de realidade, enfim. Quando você se conhece, tem esse autodiagnóstico, você sabe o que é o seu desejo, o que é o seu trauma, o que é o seu recalcamento. Você trouxe com uma percepção consciente. Você agora já sabe que você é fruto disso. Você vai fazer algumas perguntas e análises terapêuticas para você. E caso você não tenha dificuldade pessoal, você procura um terapeuta. A primeira situação é o seguinte, por exemplo, uma das coisas que vem afetando muito a sociedade se chama a questão de aprovação social. O que seria a aprovação social? Por exemplo, eu tenho 37 anos, sou solteiro e não tenho minha casa própria. Tem gente que já pensa assim, cara, você tem que casar, bicho, você tem que ter sua casa própria, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Padrão, né? Padrão Da sociedade, né? da sociedade. Isso é o quê? Aprovação social. Sim.
E Por muito, exemplo, muito disso, né, Fernandinho, vem também das redes sociais também hoje, né? Também. Porque você hoje se compara com a vida dos outros. exato. E E daqui a pouco a pode ser até isso, outro assunto, inclusive. há 20 anos, É. isso, há 20 anos atrás, a gente não tinha isso tão. Exato. Existia, mas não era tão profundo assim. Hoje você abre o Instagram e sempre a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. A nossa briga maior, cara, Nunca mais ainda, né? a nossa briga maior é mais contra estímulos do que você entender quem é você e sua situação no cotidiano.